Pessoal, eu comecei a gravar aqui, ó. Tem pouca gente na live, mas como eu comentei com o Luna, deixa eu voltar aqui, ó. Ele pediu pra ir comunicando vocês, etc, tudo, toda a alteração do grupo. Então, olha só, eu tô fazendo um processo seletivo para um concurso, né? E vai ter o TAF, o exame médico, vai ter as etapas, né, do concurso. E assim, nessas etapas eu não vou poder estar presente aqui com vocês, né? Então a Letícia, ela vai me acompanhar, ela tá me ajudando nesse processo seletivo, né? E o Iago, possivelmente, né? Provavelmente eles vão ficar com vocês, ele é bem técnico, ele já passou em concurso também, ele sabe bastante. Então, assim, é uma pessoa ao qual eu e o Luna confiamos, né? E a Letícia também. Então, assim, eu tô comunicando aos poucos vocês, caso, pô, por que o Luana apareceu, né? É por isso, por causa das etapas do concurso. Tranquilo? Tá show, Luan. Tá. Então vamos lá, vamos começar aí, ó. Nós vamos continuar aqui, ó, é, a parte de impulso e quantidade de movimento. Repara o seguinte, vou ler ainda não, mas repara o eixo Y e o eixo X, né? Que se você olhar o vetor da, do corpo C e B ali, né? Da esfera C e B, estão inclinados, né? Ou seja, o eixo aqui, o meu par de eixo principal é isso aqui. Se eu for pegar o VC, ele tá mais ou menos aqui. E o VB, ele tá aqui. Tá vendo? Passa uma linha aqui que passa pela velocidade VB e a outra que passa. Então eu não posso analisar o movimento assim, né? Eu tenho que fazer a decomposição. Ou seja, rebater esse vetor velocidade no eixo X e no eixo Y. Que na verdade não vai ser nem um vetor velocidade, vai ser a quantidade de movimento. Tá? Ó, em um local em que a aceleração gravitacional é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, uma esfera A desliza por uma superfície plana e horizontal ao longo do eixo X de um sistema de referência no sentido positivo. Em um certo instante, ela colide com duas esferas, B e C. Então ela colide com duas esferas de B e C, inicialmente em repouso. Após a colisão, a esfera A para. Vou aceitar o convite aqui. Boa noite. Após a colisão, a Boa esfera noite. A para e a esfera B e C passam a se mover nas direções indicadas na figura. Tá. Vamos aceitar a galera aí. Na letra A ele fala assim, ó. Sabendo que a esfera A tem massa 0,80 kg e que, devido exclusivamente à ação da força de atrito, antes da colisão, ela estava sujeita a uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, no sentido negativo do eixo, x. Calcule a intensidade dessa força em newtons e o coeficiente de atrito entre a esfera A e a superfície do plano. Tá, olha só. Vamos abordar aqui a letra A. Vamos ler, ó. Sabendo que a esfera A tem massa 0,80 kg, eu vou colocar aqui a massa dela. E que, devido exclusivamente à ação da força de atrito, opa, tem força de atrito, antes da colisão ela estava sujeita a uma aceleração. Então tem aceleração aqui, ó. Engraçado, o Luan, ele fala só da força de atrito, né? Então ela é o que, essa força de atrito? Ela é o que? A própria o quê? Força resultante. Resultante. Perfeito, perfeito. Então ela é a própria resultante. Só que a gente sabe da física que força resultante é o quê? Quando a gente fala Massa aceleração. isso. Vou colocar conforme eu tinha colocado ali, ó, pra não ficar do lado errado aqui, ó. FAT é igual a FR. É a única força que tá ali, né, Luan? Isso, então ela é a força que resulta. Isso, então é a força resultante. Então essa FAT é igual a massa vezes aceleração. Ora, mas aqui é tranquilo, porque a massa eu tenho 0,8.
ou 0,80 vezes a aceleração, que é 2. Ó. Morreu. 1,6 newton. Certo? Aí fala assim, ó. O coeficiente de atrito entre a esfera A e a superfície do plano. Φ é μ, que é o coeficiente de atrito, vezes a normal. Só que a normal é igual a peso, né? Quando ela está no movimento horizontal. Peso mg. Então essa Φ. Mi é quanto? Mi eu quero achar. Se o mi eu quero achar, eu vou isolar ele logo. Mi é igual a Φ sobre mg. Certo? Vamos aceitar aqui primeiro. Jonathan. Boa noite, Jonathan. Fala aí, gente. Boa noite, boa noite. Show. Ó, a Fat tem 1,6, né? Massa, cadê ela? 0,8. Vezes a gravidade, ó, 0,8 vezes a gravidade. A gravidade é 10. Ó, vai dar 0,8 vezes 10, 8. Se fizer essa continha aqui, ó, vai dar quanto aqui no Rio? 1,6 por 8. 0,2. 0,2. Foi? Ó, as duas primeiras estão aí, tranquilo? Agora vamos apagar essa A. Vamos fazer aqui, vamos ver o que ele quer na letra B. Tranquilinha, né? A letra A é só aplicação. Vamos lá. Sabendo que a intensidade da quantidade de movimento da esfera A imediatamente antes da colisão era de 8 kg/m por segundo e que a intensidade da quantidade de movimento da esfera B imediatamente após a colisão era de 6 kg/m por segundo, que seno de θ, né, que é o ângulo ali, ó, da imagem na questão, é 0,6, e que o cosseno de θ é 0,8, ele pede, calcule o valor das componentes da quantidade de movimento da esfera C nos eixos x e y em kg/m por segundo, imediatamente após a colisão. Pessoal, é o seguinte, eu não tenho como calcular a quantidade de movimento, nesse caso, com aquele vetor inclinado ali. O movimento que a esfera A faz é na horizontal, tá? Então eu tenho que dar um jeito de rebater, ou seja, de projetar esse vetor velocidade VB e o VC no eixo X. Tranquilo ou não? Ó, isso aqui tem uma reta suporte aqui, ó. Igual aqui o eixo Y, que é o par de eixo fundamental, tá? A reta suporte aqui da velocidade de C, ó, tá aqui. A reta suporte da velocidade de VB aqui, ó. Então tem duas quantidades de movimentos, que quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, fora do eixo. Então eu sou obrigado a fazer o quê? Rebater uma no eixo X e rebater a outra no eixo X, para poder conseguir analisar a primeira componente da quantidade de movimento no eixo X. Depois a gente vai fazer para o eixo Y. Então analisando aqui, ó, no eixo X, ó, em X ou no eixo X, né? Para o eixo X, deixa eu só aceitar aqui. Vai ficar assim, ó. O que é a quantidade de movimento aqui, né? Quando tem uma colisão, antes e depois. O que a gente vai utilizar aqui, né? Não está dissipando, é um sistema fechado, ele não fala nada em relação à perda da quantidade de movimento e etc, né? Vou utilizar a quantidade de movimento, a conservação, beleza, mas olha só, isso aqui é só o esboço, né? Ó. Quem tem antes, né? Qual é a quantidade de movimento antes? Antes de acontecer o impacto, quem estava lá? Ó. Esperar. Né? Então vou colocar aqui, ó, embaixo aqui, ó, 8, certo? Imediatamente da colisão era 8, é igual. Vamos lá. Eu tenho aqui a esfera B e a C, mas eu tenho que rebater esse vetorzinho aqui, ó, lá pra cima. Veja que você pode fazer isso aqui.
eu tenho que rebater esse vetorzinho lá pra cima no eixo X. Ó. Como é que eu faço isso? Ó, ele deu a quantidade de movimento de B. Cadê? 6. Só que o 6 tá aqui, ó, tá inclinado. Eu posso colocar 6 aqui tranquilo. Mas o que eu tenho que colocar a mais aqui do 6? O cosseno. O cosseno. O cosseno de θ. Quieto. Mais, vamos lá, a quantidade de movimento de C que ele pede. Tá. Então a quantidade de movimento no C no eixo X. Beleza, então vai ficar 8 é igual. Deixa eu ver se 8 aqui não pode. Tentar fazer igual. Isso. 6. Quem é o cosseno de θ? 0,8. Então vai ficar 8. Fazer passo a passo. É 6 vezes 8, 48, né? Volta aqui, vai dar 4,8. Opa, que isso? Toca pra lá, né? Diminuindo. 8 menos 4, ó. 8 menos 4, daria quanto? Daria 4. De 4 você tira 0,8. Né? Metro por segundo. QCX. Essa é uma aplicação aqui, ó. Q. C, quantidade de movimento do corpo C, né? Da esfera C no eixo X, são 3,2 kg metro por segundo. Então a componente X está aí. Ele pede a X e a Y. Só que a partícula, a esfera A, ela só se movimenta no X. Ela não vai para cima nem para baixo. Certo? Deixa eu só anotar o que ele quer aqui, ó. Dá 3,2 kg. Vai se familiarizando com a unidade. Metro por segundo. Né? Beleza, então vamos aqui falar da outra, né? Na componente vertical. No eixo Y. No eixo Y é o seguinte. Eixo Y. Em Y, no eixo Y, são sinônimos aí. Beleza. Quantidade de movimento antes de ocorrer a colisão. Ora, tem movimento no eixo Y? Anteriormente? Não. Não, né? Mas aí eu vou colocar aqui 0. Vai ser igual. Agora olha só, cuidado. O sentido você vai adotar, igual eu ensinei na outra resolução. Para cima aqui, ó, eu vou colocar como positivo, né? Só para adotar o fato do plano do eixo cartesiano, né? Para cima é positivo, para baixo tem valores, né? Você lembra? Menos 1, função afim, menos 2, menos 3, né? A gente já está acostumado com isso. Então a minha orientação da trajetória para cá eu vou colocar positiva, certo? Assim como eu coloquei para cá positivo. Tá tranquilo. Se eu botar para cima positivo, quem tá a favor, ó, se eu rebater aqui no eixo Y, quem vai ficar a favor? É a VCX, né? É a quantidade de movimento da partícula X. Vai ficar a favor. E esse aqui tá contra. Se eu rebater, vai ficar um vetor para baixo assim. Tá? Então a B tá contra. Tá? É só uma orientação. Tá. É só você lembrar que quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Então é só você analisar vetor, praticamente. Então quem está para cima é a VC. Então a quantidade de movimento de VC no eixo Y. Que ele pede, né? Então é QCY. E quem está para baixo está negativo. Menos AB. Que é a quantidade de movimento no eixo Y de B. Que vai ficar a massa dele. Que ele já deu, né? Já está dado ali 6. Já tá direto. Só que ao rebater no eixo Y, o que a gente utiliza? Seno. Seno θ. Seno θ, que eu já vou colocar direto então, ó, 0,6. E aí fica assim, ó, 0 é igual QCY menos 3,6, né? Aí eu vou jogar isso aqui pra cá, tocar lá pra esquerda. Vai ficar QCY é igual a 3,6.
Só coloca a unidade de medida, né? Do sistema internacional. Vai ficar 3,6 kg. Multiplica metro por segundo. Quilograma porque é massa. Metro por segundo porque é velocidade. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Tranquilo? Essas são as respostas. Ó, 3 são as componentes, né? 3,6 kg metro por segundo. Beleza? Show? Então vou lá, hein? Beleza. Vamos lá então. Vamos ver o que ela quer na dúvida aqui. Um garoto de 38 kg está em pé sobre um skate de 2 kg em repouso. O garoto possui uma mochila em suas costas de 3 kg. Para ganhar impulso, ele joga essa mochila para frente, com velocidade de 2 metros por segundo. Desconsiderando o atrito, qual será a velocidade aproximadamente de recuo adquirida pelo garoto sobre o skate em centímetros por segundo? Bom, tem duas situações, né? Quando ele está em repouso e quando ele joga. Então a primeira situação, vamos colocar aqui, ó. A primeira situação. Tem uns... Vou desenhar um skate aqui. Skate, rodinha. Vamos colocar aqui o rapaz. Beleza. Ele tá aqui, ó. O garoto tem uma massa. 38. Sobre o skate. Mais o skate. Eu considero, pessoal, isso aqui como um corpo só. Tá vendo? Então é ele mais o skate. Então tem 40. Mas está em repouso. Então o que acontece? Tem duas situações. Quando ele está em repouso e depois que ele lança essa mochila. Ou seja, usando aqui a conservação da quantidade de movimento, o que antes de ele lançar a mochila, é zero. Ele está em repouso. Quantidade de movimento. Olha a etimologia da palavra. Quantidade de movimento. Se não tem movimento, não tem quantidade aí de movimento. Zero. Massa vezes velocidade inicial, que vai ser zero. Vai dar zerar tudo. Tá, e tem uma segunda situação. Que é quando ele lança essa mochila. Aí, não botei 2 pontos ali. Ó, então ele vai estar aqui. Tá. E acontece, tem dois corpos aqui diferentes agora, né? Isso tudo aqui e a mochila a qual ele lançou. Vou botar aqui mais ou menos, ó, como se fosse a mochila, né? Qual ele lançou aí ela. Certo? Tá, Luan. Mas se ele lançou, ela tá com um vetor velocidade. Isso, tem um vetorzinho aqui. E ele também. O corpo todo aqui, o skate, ele, ó. Tem um vetorzinho. Ficou estranho na garganta? Pô. Aqui assim. Certo? É como se fosse dois objetos. Pronto. Então, olha só. Quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Então, vamos lá. Ó. Q antes igual a Q depois aqui, ó. Tá, Q antes, zero. Q depois, Luan? Ah, Q depois é aqui, ó. A massa do rapaz, 38. Mais, aqui eu vou botar assim, ó. Q1 e Q2, que é a quantidade de movimento do rapaz com o skate e a quantidade de movimento da mochila lá. Só que o Q1 é a massa dele com o skate vezes a velocidade. Tá? Mas essa velocidade aqui, ele só teve essa velocidade porque ele jogou mochila. Certo? Imagina você parado em cima de um skate. O skate, o referencial solo. Tá? Você está em cima dessas rodinhas. Se você movimentar o corpo, você já dá um embalo. Se você jogar uma mochila que tem uma massa, é como se alguém tivesse te puxando um pouco. Que essa massa te puxa. Tá? E ele fez isso. Quando ele jogou, acabou que deu um tranco na mão dele e ele foi pra frente. Devido ao fato de ele ter jogado a mochila. Ou seja, qual é a velocidade que pede? Essa velocidade. Aqui, ó. De recuo. Né? Onde está no sistema garoto skate. É essa velocidade aqui, que eu vou chamar de V1.
Eu vou chamar de VR, a velocidade de recuo, né? E aqui é a velocidade aqui da mochila. Tá, tranquilo. M aqui. Então vai ficar assim, ó. A massa aqui do garoto e do skate. Tem que botar as duas, né? 38 do garoto mais 2 do skate. Vai ficar 40. Vezes a VR, devido à mochila, né? Mais esse VM aqui, ó. Aqui, tá, esse VM aqui, ó. Ele deu massa da mochila, não? 3, né? O garoto possui uma mochila em suas costas de 3 kg. Ele deu tudo. 3, falta a velocidade aqui da mochila pra frente. E 2 da mochila. Ele deu tudo aqui, ó. 2 vezes 3, 6. E aí eu vou tocar esse 6 pra lá, ó. Né? Vai dar 40R menos 6. E aí a equação tá me dizendo que o sentido que eu coloquei tá ao contrário. Porque deu negativo. Eu não preciso ficar nem colocando o vetor. A própria conta ela vai discriminar aqui, ó. A velocidade de recuo é igual a menos 6 sobre 40. É igual as questões de tiro, né? Isso aqui, se você fizer, dá menos 0,15. Só que tá no sistema internacional, né? Eu deixei tudo no sistema internacional, então vai ficar em metros por segundo. Ele pede em centímetros por segundo. Então o que é essa velocidade de recuo? Ó, é a velocidade que ele de VM, quando ele lançou, e o vetor velocidade de recuo, né? Esse VR é o contrário aqui, né? O recuo do garoto. Tranquilo? Tá. Só que olha só. Vamos lá. Eu posso deixar em 0,15 metros por segundo? Não, porque ele pede centímetros. Boa. E aí, vou ter que transformar 3,6? Como é que vai ser? É só fazer o que ali com metros? Ó, VR. Não, andar. Faz normalmente. Normalmente. Metro para centímetro. Boa. Show. Tá, então a velocidade de recuo é o que, ó? Menos 0. Calma aí. Esse 0 vai ficar de metros para centímetros, você multiplica por 100, né? Dá 15 aqui, ó. Só que tem um sinalzinho de negativo. Centímetros por segundo. Show? Tá. Mas ele não pede aqui o sinal, né? O sinal, se fosse uma discursiva, eu deixaria com o sinal. Ele não pede o sinal, ele está pedindo aqui só o valor aqui da velocidade, né? Então, no caso aqui, eu vou deixar VR em moto. Vai dar 15. Tranquilo? Aqui, ó. Letra B. Foi ou não? Vamos lá. Acho que o mais complicado é analisar os corpos ali, né? Fala, mano. Na segunda situação, como existem dois corpos, eu posso fazer uma análise pela terceira lei de Newton aí, no caso? Aí a mochila, no caso, Ele tá fazendo... aceleração, ele deu o impulso, a mochila frente com ele não deu aceleração. Então é porque essa análise aí, nessa questão, vai ficar... Mas você pode Legal, fazer, não. porque se a mochila puxa Não, ele eu puxa a pensei... mochila. entendi, mas eu só tentei ver isso aí, mas eu falei, vou perguntar lá pra ver se cabe, mas enfim, tá tranquilo. Não, dá pra fazer análise, mas não dá pra responder qual vai ser a força, etc. Porque não tem aceleração ali, ele não deu. Não, tô falando só pra certificar mesmo que o garoto ele faz o recuo. Isso. Por quê? Porque imagina como se fosse uma corda te puxando. Quando você joga uma massa, que é uma mochila, imagina que ela tá um pouco cheia, né? Que não esteja vazia. Quando você joga ela, você sente que ela te puxa um pouco. Esse puxar, ele só sai do lugar porque puxa. Se não puxasse, ele não saía. Alguma coisa tem que puxar ele para ele sair do lugar, concorda? Só que quando a mochila puxa ele puxa a mochila. Quando você empurra a parede te empurra. Né? E essa velocidade de recuo nada mais é do que isso. Vamos dizer assim, é o resultado ali, né? Da mochila ter puxado ele. Beleza. Porque quando eu fiz a conta aí, eu não botei o sinal do sentido contrário. Não precisa, não. A velocidade ela vai sair. Se você não colocar,
a velocidade der negativa, ela vai dizer que você está apontando para o sentido errado. Mas não tem problema, porque você vai olhar a questão e vai estar lá o valor. Ele só quer o valor. Tá. Na verdade, tipo, se ele adotou pra esquerda, teoricamente ele vai achar a velocidade, entre aspas, correta, né? Que ele adotou logo no sentido correto. É por isso que quando tem questão, tipo, de coeficiente de restituição, você adota, por exemplo, quando você não sabe que o corpo ele tá indo para a direita ou para a esquerda, mas você adota para a direita, por exemplo. Se você tiver adotado errado, quem vai te dar a resposta é o sinal. Se der no final negativo, significa que o corpo foi para a esquerda. Ali, provavelmente, você adotou logo o sentido correto, que a velocidade de recuo é sempre para trás. Aí você deve achar que tem estado positivo. Mas Foi isso aí. na UERJ, normalmente, o pessoal coloca se der negativo, indica que o sinal negativo foi só da direção errada, né? Você puxa uma setinha e bota. Negativo sentido contrário. Algo do tipo. Já é o suficiente. Show, Letícia. Beleza. Valeu, Letícia. Porque os alunos às vezes Mas, ficam tipo, muito eu acho preocupados, né? que De colocar a direção, o sentido, né? Porque a direção é horizontal, o sentido, ou direita ou esquerda. Não precisa se preocupar com o sentido. A conta ela vai te mostrar. nessa parada do quantidade de movimento, o sinal é mais isso, mas tem que tomar cuidado também muito na parte de força, né? Porque se você colocar a força com o sinal contrário, tipo, se o corpo tá subindo, né? E coloca como o positivo para baixo, a conta vai dar errada, né? Antigamente tinha Sim. dificuldade nessa parte, tomar cuidado nessa parte do sinal para você não Boa. fazer a resultante errada, né? Na força já é um pouquinho diferente, nesse caso. Sim. Aí nesse caso a análise da força tem que fazer já direto. Tem que colocar Certinho, né? certinho. Com o sinal, você. Perfeito. Show de bola. Vamos lá. Opa. Tá, essa questão aqui é muito maneira. Vamos ver ela aqui, um skatista tem que ter cuidado, porque algumas questões tem que ser bem ao pé da letra. Ele pede a massa da garota. Tem que ter cuidado, porque a soma aí vai dar com a massa do skate também, Um skatista de 45 kg deseja saber a massa de sua irmã. Para isso, ele realiza o seguinte experimento. Ele fica sobre um skate e coloca a menina sentada em outro. Cada um deles de massa 1 kg. Que eles, Luan? O skate. Cada um deles, esses deles são os skates. Cada skate ele tem massa de 1 kg. Distante 40 metros de sua posição, conforme a figura a seguir. Beleza. Uma corda de massa desprezível é amarrada no skate da menina e o skatista exerce um puxão na corda, trazendo-a em sua direção de forma que ambos se encontram a 10 metros da posição inicial do skatista. Ou seja, a posição inicial está aqui, ele vai se encontrar a 10 metros dela. Então ele vai estar aqui. E ela vai se encontrar a 10 metros também dessa posição inicial. Ou seja, para ele se encontrar a 10 metros dessa posição inicial aqui, P inicial, ele tem que ter andado daqui para cá. E ela, para se encontrar a 10 metros dessa posição inicial dele, ela tem que ter andado daqui para cá. Ou seja, ela andou esse pedaço aqui, né, devido à puxada dele, e ele andou daqui para cá. Beleza isso? Deixa eu voltar aqui. Tá. Desprezando o atrito das rodas do skate com o chão e o intervalo de tempo de aceleração, após alguns cálculos, o skatista concluiu que a massa da irmã em quilograma é de quanto? Pessoal, quando ele puxa ela puxa ele. Vocês concordam? Não tem como ele sair do lugar se algo não estiver puxando ele. Se no momento que ele puxa, ele consegue sair do lugar, é porque alguma coisa está fazendo ele sair do lugar. Então está puxando ele também. Senão ele não ia se mover. Tá, então tem uma troca de quantidade de movimento aí, né? Se conserva. Quando ele puxa, ela anda, ele também. No mesmo momento. Então eu posso fazer a quantidade de movimento antes. É igual a quantidade de movimento depois. Opa. Só que ele tá análise aqui, tá fazendo a análise da menina, né? Certo? Ele tá olhando ela aqui e puxando. Tá, então antes é ela que tá aqui. Tá, e aí, Luan? Tá, qual é a massa da menina? A gente tem que adotar uma legenda pra gente não ficar perdido. Eu vou colocar como se fosse... Você pode colocar X ou Y. Lembrar lá de cromossomo, né? Se você não gostar, bota 1, 2.
sei lá. Eu vou colocar aqui, ó, M1, V1, M2, V2. Tá, isso aqui. Não tem escapatória, não tem mais o que fazer, né? Ele não se solta dela, ela não adquire velocidade depois sozinha. É um sistema que tá ali, eles dois. M1, V1, M2, V2. Tem que fazer essa conservação. Tranquilo. Ele deu massa de cada um skatista de 45 kg. Deu massa dele, né? 45. Tá. Mas olha só. Para analisar a quantidade de movimento, eu não posso colocar só a massa dele. Porque quem está participando da quantidade de movimento junto com essas duas pessoas? Tem que considerar, né? É o skate, né? É o skate. Sem o skate, provavelmente o atrito ali dele com o solo não ia deixar ele se mover. Só se ele puxar muito, né? Talvez ele só consiga mover ela, ele não. Então é o skate. Então a massa dele aqui é o 45 mais o skate. Porque eu estou analisando a quantidade de movimento. É o movimento. Quem está se movimentando não é só ele, é ele e o skate. Então é 45 mais 1, 46. Eu só não tenho a velocidade dele. Tá? Eu quero achar só a massa da menina. Né? Então eu só quero o M1. Eu só quero a massa dela. Só que, Luan, ela tá junto aqui, né? Com o skate. Isso. Então é ela, a massa... M1 mais 1. M1 mais 1. Vou colocar aqui, mais 1. Embutido aqui. Que na verdade eu deveria ter colocado aqui em cima, né? Vou colocar aqui assim, mais 1. Porque eu tô analisando a quantidade de movimento. Tem que ser ela e mais alguma coisa que movimenta ela, que é o skate junto com o rapaz. Por isso essa conservação aqui, por isso esse mais 1 aqui. Deixa eu colocar isso aqui pra cima aqui. Mais 1. Beleza. Então olha só, tem a massa dela? Não, porque a gente quer. Vezes V1. Deixa eu só colocar e ajeitar aqui. Massa. Vezes V1 aqui. Tá, e aí? Ele falou de aceleração na questão? Não. Ele não falou de aceleração, né? Não falou a aceleração que tem, se o corpo está acelerado ou não. Pessoal, quando não falar, é um movimento uniforme. Tranquilo? Tá, só que olha só, quando eu te puxo, imagina que eu e você ali, eu puxo. Você não vem simultâneo, né? Não é algo assim ao mesmo tempo. Então não tá contando. Até cheguei a falar, né? Ao mesmo tempo que tá acontecendo. Então isso acontece no mesmo tempo. Pra ele e pra ela. Então os tempos são iguais. Só que a gente tem a distância que cada um percorreu. Ó, vou ler de novo aqui, ó. Uma corda de massa desprezível é amarrada no skate da menina e o skatista exerce um puxão na corda. Tá lá, na mão dele ele tá puxando. Trazendo-a, ou seja, trazendo a menina em sua direção, de forma que ambos, ou seja, os dois, se encontram 10 metros da posição inicial do skatista. Então ele, para ficar nessa posição inicial dele aqui, ó, a 10 metros, é porque ele andou isso aqui, um pouco. Isso aqui tem 10 metros. Ele está a 10 metros da posição inicial. E ela também, ó, ela tem que ficar 10 metros da posição inicial dele. Mas para ela ficar 10 metros, tem que andar quanto? Daqui para cá. Que é quanto? 30. 30. Ou seja, distância é igual velocidade vezes tempo. Eu quero a velocidade dela. V1 é igual a D, eu vou isolar o V, ó, D sobre T. Quanto que ela andou? 30. Em quanto tempo? Não faço ideia. T. Vamos para ele, ó. Já sei que V é distância sobre tempo. V2 é a distância que ele andou 10 sobre o mesmo tempo, que é algo que acontece simultâneo. Tá? Agora, como é que eu faço para saber uma relação entre duas grandezas? Sempre. Sempre que eu quiser saber uma relação entre x e y, entre A e B, entre K e T, entre duas grandezas, o que eu faço? Você divide uma pela outra. Você vai pegar o V1. Luan, pode ser em qualquer ordem? Em qualquer ordem. Vai sair a relação entre uma e outra. Só que divisões de frações, nesse caso são frações, né? 30 por T e 10 por T. Eu mantenho a primeira. Concordam? Quem não concordar pode perguntar.
e multiplico pelo inverso da segunda, que é t sobre 10. Ó, t corta com t, porque isso acontece no mesmo tempo, né? Esse zero com esse zerinho aqui, V1 sobre V2 é igual a 3. Então tem que, ó, implica aqui, para não ficar tão feio, ó, V1 sobre V2 é igual a 3. Passa o V2 multiplicando. Então fica V1 igual a 3V2. Ou seja, uma é o triplo da outra. O que eu vou fazer, Luan? Ó, você só vai vir aqui no lugar de V2 ou no lugar de V1 e vai substituir. Como você já tem relação aqui de V1, ó, 3V2, não tenha tanto trabalho de você criar a fração aqui, né? Joga V1 aqui. É igual a 3V2, ó. Né? No lugar de V1, já que V1 é 3V2, eu jogo o valor lá, 3V2. São iguais isso aqui, ó. 46V2. Luan, V2 aqui, ó, dando mole, ó. Isso. Manda embora. Aí fica, ó, M1 mais 1 é igual a 46 dividido por 3. O 3 não está multiplicando, o M1 mais 1? Desce dividindo 46, ó, por 3. Quanto que dá isso aí? Isso aqui vai ficar assim, ó, M1 é igual 46 por 3. 3 vezes 15 dá 45. Dá um pouquinho mais que 15 aí, ó. Vamos lá. Vamos ver a calculadora aqui, ó. 46 por 3 dá 15,3. Então isso aqui dá aproximado, né? Porque ter 3 tem a dízima. Dá 15,3. Mais ou menos. Só que tem aquele 1 que foi pra lá, ó. Certo? Não era M mais 1? O 1 vai pra lá diminuindo. Então essa massa que com índice 1, que eu chamei de menina, né? É um valor aí de 14. Ué, mas você está aproximando esse valor aí. Vamos lá, dá 14,3. Vamos ver se é isso aí mesmo. Pera aí, pessoal. Um skate. É isso mesmo. É isso aí mesmo? É. Porque eu tô aproximando porque dá uma dízima, mais ou menos. Isso, foi isso. Deu na calculadora. Foi isso. É, 14,333, é isso. Isso. Show. Isso aqui tá onde? A letra C, ó. 14,33, isso. Aqui, ó. No caso aí não fala aproximado, mas a gente não fala, mas a gente tem que considerar. Desprezando o atrito. Beleza. Tá, então vamos continuar aí. O que a gente vai fazer? Ó. Vamos parar aqui. Aí. Duas esferas A e B, com massas respectivamente iguais a MA e MB, colidem unidimensionalmente, né? Só tem aí uma trajetória para ela colidir, né? Que é na horizontal, não é um movimento bi ou tri, né? Só tem um unidimensional. A imagem abaixo ilustra a situação antes e depois dessa colisão. Considerando que o movimento das esferas está livre da influência... Olha só, isso, cara, o português da física, ele é assim... Quando você identifica, você faz todas as questões assim, né? Quando você está bem treinado nisso. É assim, a única forma de o elaborador da questão conversar com você no dia da prova é por meio do texto do qual ele criou. Então, assim, como que ele fala com você, como se fosse assim, candidato? Olha só, candidata, é para você utilizar a conservação da quantidade de movimento. Quais palavras ele utilizou dentro do português da física para informar isso para você, né? Foi aqui, ó. O movimento livre da influência de qualquer força externa à colisão. Foi aí que ele começou o diálogo com você. Ele falou para você, olha, é para você utilizar a conservação da quantidade de movimento. Aí ele fala assim, mas por quê? Porque esse sistema, ele é um experimento fechado. Ele está livre de qualquer forças externas capaz de dissipar, de atrapalhar ou de frear qualquer quantidade de movimento antes e depois. Ou seja, é um experimento perfeito.
né? É para você considerar o que tinha antes foi transferido para depois. E por meio dessa frase aí que ele diz isso para você, ó. Livre da influência de quaisquer forças externas à colisão. Então são palavras que levam a gente a interpretar e utilizar a conservação da quantidade de movimento. Assim como utiliza a conservação da energia mecânica. Tem palavras no texto que a gente pode utilizar. Por exemplo, quando ele não fala da força de atrito, que é uma força dissipativa, né? Dissipa energia, né? O atrito. Uma força não conservativa. Então, com essa frase que eu sublinhei, você pode fazer que antes é igual a que depois. Tranquilo? Ó, que depois. Considerando que o movimento dessa esfera esteja livre da influência de quaisquer forças externas à colisão, para que a esfera A tenha velocidade de 1 cm por segundo, a esfera A vai estar com 1 cm por segundo. Vou colocar aqui. Tá tudo em centímetro por segundo. Após a colisão, a razão é MA por MB deve ser igual a quanto? Provavelmente você vai ter que arrumar ali o MA dividido por MB na equação. Que antes, eu tenho o que aqui, ó? Eu tenho só a quantidade de movimento da esfera A, porque a esfera B está em repouso, né? Então vai ser a quantidade de movimento do A, que vai ser a massa do A, ó, a massa do A, vezes a velocidade do A, que é 5. Ah, Lô, mas tem a do B. Tem a quantidade de movimento do B, mas é 0 antes, porque está parado, né? Se você fizer a quantidade de movimento do B, ó, a massa do B, e a velocidade dele que está em repouso, 0. Se você multiplicar MB vezes 0 é 0. Tudo multiplicado por 0 é 0, né? Então vai colocar 0 ali, não vai adiantar nada, porque ele é elemento neutro da soma. Tá, então e que depois, ó? O que depois eu tenho o seguinte, eu tenho duas esferas se movimentando, MA e MB. Então eu vou fazer assim, ó, massa do A vezes a velocidade 1 mais massa do B vezes a velocidade que ele deu lá, ó. Tá, então aqui eu tenho 5 vezes uma coisa e aqui eu tenho uma vezes essa coisa. Certo? O que eu faço? Ó, eu passo igual para cá, ó, MA vezes 1, eu passo para cá. Fica 5MA desse lado, menos 1MA, é igual a 3MB. Se eu tenho 5 vezes uma coisa, menos uma vezes essa coisa, ou seja, 5MA menos 1MA é 4MA. Isso é igual a 3MB. E aí você vai ter que arrumar isso aqui, porque ele quer que apareça isso. MA por MB. Você tem que fazer MA e dividir por MB. Então, ó, vou puxar aqui, eu vou colocar um asterisco e vou continuar aqui, ó. Tô sem espaço. Ó, 4MA, vamos lá, ó. Pessoal, tô fazendo um passo a passo aqui que tem gente que tem muita dificuldade com isso, ó. Que comenta no privado. Então, ó, MA tá aqui, eu vou tocar pra cá, ó. MB não tá multiplicando 3, o MB vai descer dividindo o MA. Vai ficar assim, ó, 4MA sobre MB igual a 3, certo? Tá, o 4, ele tá multiplicando todo o MA por MB, né? Ele vai descer dividindo 3, ó. Então fica assim, ó, o MA por MB é igual a 3, que estava lá. O 4 não está multiplicando todo mundo aqui, que é uma fração. Ele vai descer dividindo. Aí ficou 3/4. Tranquilo? É a letra C. Essa razão, né? Uma fração. Ele chama razão, fração, divisão, são sinônimos. Foi? Poderia ter outra alternativa ali, né? Poderia ter outra resposta em decimal, né? 0,75, né? Que é o equivalente a 3/4. Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Ó, já caiu na UERJ, só que aqui tá um gráfico diferente da prova, né? Pessoal, olha só, o gráfico, cada gráfico aí na física normalmente tem propriedade. Quando não tem, você tem que utilizar o gráfico para tirar informações, tá? Assim como na cinemática, que você vai ver o gráfico velocidade pelo tempo, que caiu no último CFO.
A área do gráfico é o quê? O deslocamento. O quanto o móvel andou, deslocou. Tá, e quando você entra em impulso e quantidade de movimento, o gráfico de força pelo tempo no sistema internacional. Verifica lá para ver se não tem pegadinha, né? Quais unidades. A área do gráfico da força pelo tempo, se eu fizer a área, ele me fornece o quê? Boa noite, Thales. Ele me fornece o quê? Se eu fizer o impulso, né? Um impulso daquela força ali. Então, olha só. Ele quer o impulso da força no intervalo especificado. Olha só, eu quero chamar a atenção para isso aqui, ó. Esse intervalo especificado aí. Sabe por quê? É muito fácil o aluno no dia, que normalmente ele está um pouco afobado, né? Já chega um pouco, né? Você chega um pouco, por mais que você esteja preparado, você chega um pouco afobado com as coisas. Então, assim, para ele fazer, né, todo o gráfico em qualquer tipo de questão e ele cair nisso, é muito fácil. Pode ser que a questão fale assim, calcule o módulo do impulso ou o impulso da força de 0 a 2 segundos. Às vezes você correndo aqui, ele botou de 0 a 4. Mas vai que ele coloca de 0 a 2 e aqui embaixo ele pede o impulso da força. Você até esquece disso aqui que está aqui em cima. Tá? Então cuidado, olha o intervalo de tempo que ele especificou. Aqui ele colocou o gráfico todo, só que ele pode colocar a restrição de ser de 0 a 2, de 0 a 1. Cuidado com isso, tá? Tem várias questões assim. Aqui no caso eu vou fazer a área do gráfico, que vai me dar um impulso, só que eu vou quebrar aqui no seguinte, ó. Eu vou fazer o trapézio, esse trapézio aqui, ó. E depois eu vou fazer do outro trapézio aqui, ó. Pra não ficar fazendo conta de retângulo, depois um triângulo. Ó, eu vou fazer só de duas figuras. Então, como o impulso é a área do gráfico, eu vou fazer essa área 1 e essa área 2 aqui toda. Correto? Vai me dar um impulso. Cuidado, porque a área do gráfico é sempre considerada da linha que ele traçou, que eu estou traçando aqui, tá vendo? Para baixo. É sempre da linha para baixo. Porque já veio aluno falar comigo calculando esse pedacinho aqui, ó. Que não tem nada a ver. Tá? É sempre da linha para baixo. Ele deu um gráfico, né? Para você. Pode ser assim, ó. Por exemplo, um triângulo. Você vai fazer a área do gráfico, é da linha para baixo. Até encostar no eixo X. É sempre da linha do gráfico para baixo. Esquece o que tem para cima. Tranquilo? Tá, então você vai fazer só a área 1 e a área 2. Aqui, ó. Tá? Então a área do gráfico força pelo tempo é numericamente igual ao impulso. Então vamos lá, área 1. O que é essa figura aqui que está deitada? Na verdade está virada. Vermelho. É um trapézio, né? Então você vai fazer a base maior, que é 20. Lembra da área do trapézio? Vamos relembrar aqui, ó. Para quem não está tão ligado, ó. É base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Área 1. Aqui, ó. Base maior. Aqui a base, ó. As bases são sempre paralelas entre si, ó. É essa aqui que eu risquei, paralela com essa aqui. Então as bases do trapézio são sempre paralelas entre si, né? Isso aqui não está paralelo com isso aqui. Então não são bases. Então tem que pegar essa e essa. Base maior é essa maior aqui. É 20. Base menor. É a menor, né, Luan? Isso, 10, ó. Daqui pra cá. Vezes a altura. A altura tem que formar 90 graus, né, Luan? Com as bases. Isso, essa aqui tá formando 90 graus aqui, ó. Com essas bases aqui, a maior e a menor. Então a altura é de quê? É de 0 a 1. Vai ser 1. Sobre a fórmula, né? Dividido por 2. Quer ficar reto não? 2. Ó, vamos lá. 20 mais 10 dá 30. Vezes 1 dá 1. Por 2, 15. 15 o quê? Tá, e a área 2? Base maior, ó, sempre paralela. Essa daqui tá paralela com essa daqui, tá? A base maior aqui, ó, é de 1 até 4. Cuidado para não colocar 4, tá?
de 1 até 4 é a variação de 1 até 4, que dá quanto? 3. Então fica assim, ó, 3, que é a base maior. A base menor é daqui de 1 até o 3. Qual é a variação de 1 até 3? Daqui pra cá. 2, né? Base menor. A altura. A altura é isso aqui, ó. Forma 90 graus com a base, com as bases. 20 sobre 2. Ó, 2 mais 3, 5. 5 com 20 dá 100, por 2 dá 50. 2 mais 3 dá 5, vezes 20 dá 100, por 2, 50. É isso. Ó, quilograma, metro por segundo. Tá, mas você tem que somar essas áreas, né? Porque a soma dessas áreas que vai dar o impulso total aí, né? Então, a área total vai ficar 50 com 15, dá 65. Que é o impulso. Ó, letra C de cadete. Tranquilo? E tem água aqui ainda. Foi de boa, pessoal? Foi. Então vambora. Vamos acelerar a vida aqui. Tá, vamos lá. O triângulo ABC é retângulo em A e tem catetos medindo 12 e 24 centímetros. Os pontos D, E e F são tomados em AB, BC e AC, respectivamente. De tal forma que AD, EF é um quadrado. Quadrado, 4 lados iguais. Ele quer a área desse quadrado em centímetros ao quadrado. Vale quanto? Então, primeiro vamos desenhar, ó. Coloquei uma questão que tem que desenhar. Vai que aparece que tem que desenhar, né? O triângulo ABC é retângulo em A. Então você tem que botar um triângulo. Se é retângulo, ele tem um ângulo reto. Mas em A. Ele é retângulo em A. Então, se ele for retângulo aqui, aqui vai ser o A. Beleza. E aí você escolhe outros dois pontos. Eu vou botar aqui B e C. Tranquilo. Você adota e você escolhe, ó. ABC é um retângulo em A e tem catetos 12. Eu vou escolher aqui como 12 e aqui como 24. Pronto. Os pontos de D, cuidado que é na ordem, ó. D, E e F são tomados em AB, ou seja, D é tomado em AB. Então o ponto D eu tomei aqui em AB, ó. Peguei o D aqui, mais ou menos aqui. Luan, mas por que você colocou logo aqui? Por que você não colocou aqui em cima? Pessoal, vamos ser um pouco aí, né? Usar um pouco a flexibilidade na questão, assim, né? Pra gente colocar lá em cima, dentro vai ter que ter um quadrado. Um quadrado aqui não vai ficar legal, né? Então vamos dar espaço para esse quadrado nascer. Vamos botar mais ou menos aqui, ó, para dar um espaço um pouquinho para cima, outro para baixo. Não precisa ser exatamente aqui, mas por aqui você vai ter mais espaço de construir a figura. Tá? Então peguei esse ponto aqui, é D em AB. Eu boto D aqui, ó. Tá. E aí pegou E em BC. Tudo respectivamente, ou seja, na ordem. Ele pegou E em BC. BC ele pegou E. Eu vou colocar aqui assim mais ou menos. Vou botar bem aqui na direção. Beleza, e aí? E pegou a F em AC. Pegou a F em AC. Como que ele vai construir um quadrado? Eu já vou puxar aqui na direção, F. E aí tem um quadrado aí que ele te construiu. Considera isso aqui um quadrado, né, Luan? Isso. Considera um quadrado isso aqui que foi construído. Ó. Foi construído, nasceu um quadrado. A área desse quadrado que ele pede. Qual é a área desse quadrado? Um quadrado, né, pessoal? Tem 4 lados iguais, não é isso? Se eu chamar aqui de x, ó, aqui tem que ser x, aqui tem que ser x e aqui também tem que ser x. Só que tudo isso aqui é quanto? Já vou te explicar porque eu estou fazendo isso. Tudo. É esse 24, né? Do A até C mede 24. Se eu chamei aqui de x e tudo é 24, se eu tirar esse x aqui, quanto que fica esse pedacinho aqui?
24 menos x. 24 menos x. Então, o que acontece? Aqui eu tenho um triângulo, ó, que é x, a altura, um cateto, né? E a base é 24 menos x, ó, que vai aparecer ali. E no maior aqui, ó, eu também tenho um triângulo, né? Que é daqui pra cá, a alturinha dele é 12, ou o cateto, né? E daqui pra cá é 24. Certo? Tá, Luan, o que você vai fazer? Eu vou utilizar a semelhança. Aí você pode perguntar assim, por que você vai utilizar a semelhança? Deixa eu só ver o negócio aqui rapidinho. Vou passar pra cá, ó, 24 menos x. Porque, pessoal, olha só, esses triângulos são semelhantes, né? Vamos ver aqui por quê. Deixa eu pegar uma cor aqui pra não... Ó, aqui é o quê? Aqui é um ângulo que eu vou chamar de alfa. Certo? Aqui é 90. Tô falando do triângulo ABC. E aqui eu vou chamar de θ. Tá? Então, no triângulo maior, ABC, você tem um ângulo alfa, θ, foi mal, 90, θ e alfa. Tem esses três ângulos, né? Vou desenhar ele aqui, ó, para não ficar estranho para você ver que para fazer sentido na sua mente, né? O triângulo ABC, vou desenhar aqui ele, ó, B aqui, o A aqui e o C aqui, tá? E os ângulos que eu demarquei. Luan, eu poderia dar qualquer valor? Eu poderia. Só o 90 aqui que é 90, não muda, né? É retângulo. Aqui você pode chamar de qualquer coisa. Desde que você deixe assim também para o outro, né? Agora olha esse pequenininho aqui, ó. Que eu vou colocar aqui também ele fora aqui, ó. Tô desenhando fora para você conseguir enxergar isso comigo, ó. Tá vendo? Pequenininho, né, Luan? Isso. Eu vou chamar ele de EFC. Né? Olha o E aqui, ó, a pontinha dele. F, tá aqui. E o C aqui, ó. Só que esse EFC tem os mesmos ângulos internos. Né? Mostra isso, vou mostrar. Ó. Aqui você concorda comigo que é 90? Porque o quadrado tem que ter ângulo interno de 90. Só que isso aqui é meia volta. Meia volta é 180. Se aqui é 90, lá fora só pode ser 90. Então no triângulozinho EFC, aqui é 90. Aqui no EFC, ó, é alfa. Acabou que pegou no pequenininho também. Só que esse ângulo aqui, ó, tá vendo essas retas? As retas aqui, ó, o lado do quadrado, eles são paralelos entre si, ó. Tá vendo? São paralelos. Então tem retas paralelas cortadas por essa transversal aqui, ó. Tá vendo? O que acontece? Uma retas paralelas cortadas por uma transversal. Alternos internos, correspondentes. Ó, esse cara aqui é correspondente a esse. Então esse θ que está aqui, né, vai ser correspondente a qual ângulo aqui, ó? Aquele θ ali. É como se fosse um aqui e outro aqui, né? São correspondentes. Então deixa eu tirar. Aqui tem um θ. E aqui um 90. Certo? Então aqui é um θ. Quando o triângulo tem três ângulos internos congruentes, eles são o quê? Semelhantes, né? Já que não tem o mesmo tamanho, são lados de tamanho diferente, eles são semelhantes. Aí eu utilizo semelhança de triângulo, tá? Aqui, ó, é 24 menos x, a base desse pequenininho. A altura aqui é x. A base do grandão, ó, é 24. A altura do grandão, ó, ou cateto, né? 12. Que a gente chama a altura do triângulo retângulo de cateto, né? Catetos. Forma sempre 90 graus. Tá, e o que você vai fazer aqui? Por que você vai fazer semelhança? Porque eles são semelhantes. Tem três ângulos internos congruentes. Não são do mesmo tamanho, então tem lados proporcionais. Você vai pegar aqui, ó. Quem tá de θ entre θ e 90 no grandão? É o 12. Então peguei ele. Eu vou fazer sempre do grandão pro pequenininho, né? Lado do grandão pelo lado do pequenininho. Base do grandão por base do pequenininho.
Do grandão, eu peguei primeiramente aqui, ó, quem tava entre θ e 90. Então, você vai ter que pegar lá no pequenininho quem tá entre θ e 90. θ e 90 é x. Tá. Lá no grandão, a base, você vai pegar quem tá entre entre 90 e alfa, que é o 24. Sempre do grandão, no numerador, pro pequenininho. Agora, eu não peguei lá em cima quem tava entre 90 e alfa. Aqui embaixo também, entre 90 e alfa é 24 menos x. Ó, fiz a semelhança. E aí você vai fazer isso aqui, ó. Simplifica o 12 por 1 dá 1. 12 por 12 dá 1. 24 por 12 dá 2. E aí faz 2 vezes x dá 2x. Uma que sobrou do 12 ali, né? Porque eu multipliquei por 12. 1 vezes 24 menos x é 24 menos x. Passa esse menos x que está aqui, ó, negativo para lá somando. 2x mais esse x que vai para lá somando dá 3x igual a 24. Isso implica que x é igual a 24 dividido por 3, né? O 3 não está multiplicando o x, desce dividindo 24, dá 8. 8 o quê? Centímetros. Só que x é exatamente o lado do quadrado. Como é que eu calculo a área de um quadrado? A área de qualquer quadrado aí é lado vezes lado, né? Ou seja, x ao quadrado. Então a área do quadrado, ó, quanto que dá 8 ao quadrado aqui no Rio? Isso. 64 centímetros quadrados. Beleza, pessoal? Eu só destaquei o triângulo, coloquei pro lado para você entender por que eu poderia pegar direto ali e fazer 12, 24, x por 24 menos x. Aí você fala, por que acontece isso? O aluno, quando está iniciando, ele quer saber, né? Tranquilo isso? Então, aqui, ó. Deixa eu ver a alternativa aqui. Letra D, ó. Beleza? Então, vambora? Passar aqui. Ó, vamos na 7. A 7 é idêntica, né? Só que uma tá com desenho e a outra tá sem. Isso. A gente vai utilizar o mesmo princípio aí, tá? Como eu já expliquei a semelhança anteriormente, ó, vamos ver aqui de uma forma mais simples. Ó, a figura abaixo mostra o esboço dos terrenos S1, S2 e S3, em que o quadrilátero BDEF é um retângulo e os segmentos CD e BD medem respectivamente 30 e 60. Então, CD... deixa eu tentar aqui fazer uma mágica aqui maneira. Vamos ver se vai dar. Aí puxa pra cá, ó. Aumenta. Show. Tá. Ele falou que CD e BD medem respectivamente 30 e 60. CD 30. Aí DB, ó, é BD ou DB, né? Não importa. 60. Tá. Ele quer a relação entre as áreas dos terrenos. S3 é igual à área do terreno S2, S1 é metade da área do terreno. Qual é a relação entre aquelas áreas ali, né? Então, assim, pessoal, de novo, novamente aqui, ó, rapidinho. Deixa eu pegar aqui uma cor diferenciada aqui, ó. Vou pegar essa cor aqui. Se aqui for θ, esse aqui é correspondente, o θ. Se eu colocar aqui alfa, vai ser alfa aqui pro grandão, né? E alfa para esse aqui de cima pequenininho, né? Aqui vai ser 90. Concorda? Lá em cima aqui vai ser alfa. Alfa aqui, não é isso? Correspondente. E aqui 90. Aqui também 90, no grandão. Então você pode olhar para esses três triângulos, né? Tranquilo. Olha só. Se eu chamar aqui, ele fala alguma coisa a mais? Não, né? Concorda que esse triângulo aqui, ó, é semelhante a esse? Então posso fazer semelhança? Já que aqui também eu tenho 60. Não é? Lados dos opostos do retângulo não são congruentes?
Esse aqui é igual a esse aqui. Certo? Então eu vou fazer uma semelhança aí para ver o que vai sair. Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. AF por 60. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Vou pegar assim, ó. Vou pegar sempre assim, ó. Lado, ou seja, essa altura por base. Altura por base. Certo? E vou fazer a semelhança. Vai ficar assim, ó. ED. Então vai ficar ED. Né? Ou DE, você que sabe. Sobre 30 é igual a AF. Né? Já que eu pego o lado base. AF sobre. Opa. Sobre base, que é 60. Então o que acontece? Pessoal, deixa eu só fechar aqui a janela que o gato tá entrando aqui pra brigar. Só um minutinho rapidinho. Só um minuto. Beleza. Tá, então ficou essa relação aqui, né? O que eu vou fazer nesse caso? Ó, esse zero aqui, eu vou vir e vou ganhar com esse zero aqui. Esse eu posso simplificar logo o 30 por 60, né? Mas eu cortei o zero aqui. O 3 por 3 dá 1. O 6 eu vou dividir por 3. Se eu dividir um lado por 3, esse aqui tem que ser por 3. Vai dar 2. 2 é D. Estou multiplicando cruzado. É igual a F. Quer dizer que o AF é o dobro do ED. Se eu chamar o ED de X, aqui não tem que ser 2x? Porque um é o dobro do outro? Posso fazer isso, né? Só que, olha só. Esse pedacinho aqui é igual a esse pedacinho aqui. São lados opostos do retângulo. Então aqui também é x. E aí a gente consegue calcular a área de todo mundo. Ó, vamos calcular a área de S3. Ó. Como assim, Luan? Vai ficar em função de x, mas a gente não quer exatamente um número, mas a proporção. Se é igual, se é um terço, se é o dobro. Então S1, qual é a área de S1? É a base, 30, que é o triângulo, base vezes altura por 2, né? A altura é x sobre 2. Isso aqui vai dar 15x. Vai na S2, ó. A S2 é base vezes altura, se lado vezes lado, né? Retângulo, 60x. E a S3 é a base, que é 60 vezes a altura por 2, ó. 60, que é a base. A altura, que é 2x por 2. 4 se 2 com 2 vai dar 60x. Certo? Tá. Assim sendo, é correto afirmar que a área do terreno, letra A, ele fala que a S3, que é 60x, é igual à área do terreno S2, que é 60x. Então, de cara, aí tem a letra A, né, como resposta. Ele fala que na letra B, ele fala que S1, 15, é metade de S3? Não, é a quarta parte, né? Na C, S1 é igual a 1/3 da área do terreno S3. S1 é 1/3 de S3? Não, é 1/4. S1 é a quarta parte. E assim sucessivamente, né? Vai estar tudo errado. S2 é igual a soma das áreas do terreno S1 e S3. Se eu somar S1 com S3, vai dar 75. Que é diferente de S2, né? Que é 60. Tranquilo isso aí? Deu pra pegar? Vamos lá então. Na aula de polígono eu cheguei a comentar com vocês semelhança, né? Eu comentei bissetriz. Comentei, não comentei? Cara, eu acho que eu já vi tu falando do teorema das bissetrizes, sim. Alguém tava na... Alguém tava na última aula? Acho que eu falei bissetriz, né? Externa e interna, não foi isso? Falou sim, ó. Falei, né? Falou. Obrigado. Tá, show. Só pra me saber, porque apareceu aqui, ó. A figura mostra o triângulo retângulo ABC de hipotenusa AB igual a 10 centímetros.
AB igual a 10 centímetros. Com o ângulo ABC de 30 graus. Tá? AB. Quando ele bota assim AB e um chapéuzinho, é porque o ângulo é na letra que tem um chapéu. AB, né, C. Então é 30 graus ali no B. E o ponto D sobre o lado BC. O ponto D, que tá aqui, ó, sobre o lado BC. Sabendo que AD é bissetriz do ângulo BAC, AD, tem aquele segmento no meio do triângulo ali, por dentro do triângulo, é a bissetriz do ângulo BAC, o valor da razão BD por DC. Pessoal, olha só. O teorema da bissetriz interna é o seguinte, ó. Eu tenho aqui o triângulo. Eu tenho um triângulo aqui, né? Eu digo que esse que eu vou traçar aqui agora de preto é bissetriz daquele ângulo lá de cima. Ó, tem um triângulo aqui ABC, ó. Isso aqui é bissetriz desse ângulo, essa retinha preta aqui, esse segmento aqui, né? Ou seja, vai ser a alfa para um lado e a alfa para o outro. O que diz o teorema da bissetriz interna? Ela divide, né, de forma aí, proporcional essa base aqui com esses lados. Então, assim, por exemplo, se aqui for, vou colocar só um exemplo, um K, aqui um Q, aqui um P e aqui um V. Se esse aqui, ó, AT, ou seja, AT é bissetriz interna do triângulo, ou seja, divide aquele ângulo ao meio, eu posso fazer o K por P é igual a Q por V. Eu posso fazer lado por basezinha, o outro lado pela basezinha, né? Eu posso fazer esse K pela basezinha, esse outro lado pela basezinha, tá? KP, QV. Tranquilo? É isso exatamente que eu vou utilizar nessa questão. Ou você pode fazer de forma contrária. Você pode utilizar o P, desde que tudo que você faça de um lado, você faça do outro. Seja proporcional. P dividido por K seja igual a V, que é a basezinha ali, por Q. Pode fazer isso aqui também, tá? Beleza. Isso é o teorema da bissetriz interna. Então vamos lá, vamos ver que se utilizar aí, ó. Marlon, por que você vai utilizar esse teorema? Pô, ele me deu que isso aqui é bissetriz, né? AD. Então, eu posso começar, entre aspas, o meu jogo utilizando o teorema da bissetriz interna. Já que ele falou em bissetriz, eu falei assim, será que bissetriz interna me ajuda? Vamos ver. E aqui ele quer a razão entre dois segmentos aqui que aparece na proporção da bissetriz interna. Vamos lá. Então, o que acontece? Esses triângulos só tá de cabeça para baixo naquele que eu criei aqui, esse exemplo que eu dei. Você só precisa achar esse lado aqui. Só que isso aqui é um triângulo retângulo, né? Se você fizer um seno, você acha esse lado aqui. Seno é o que? Seno de 30. Cateto o quê? Oposto, que é AC, sobre a hipotenusa. A hipotenusa está sempre de frente para o ângulo de 90. É 10. Só que seno de 30 é 1 sobre 2. Isso vai ficar AC sobre 10. Aí multiplica cruzado aqui, ó, vai ficar 2AC igual a 10. O AC igual a 5. Então achei aqui 5. Achei o 5 ali, ó. Tem o 10 aqui, né? Tem um 10 ali. E esse lado aqui, essa basezinha com essa aqui, tá aparecendo aqui. Então a gente nem precisa dela, né, Luan? Só precisa de arrumar, nesse caso, a equação, né? Isso. Então se eu fizer, ó, 10 por dB, teorema da bissetriz interna, né? Lado pela basezinha. Aqui tá BD, então eu vou respeitar ali, ó. DB ou BD, mesma coisa. É igual a lado, que é 5, sobre a basezinha, DC. Tá, o que eu vou fazer aqui nesse caso? Multiplica cruzado aqui, né? Vai ficar 10 DC é igual a 5
Só para abrir aqui, BD. Ele quer BD por DC. Você tem que fazer aparecer isso aqui. Ué, toca o DC lá para baixo. Vai ficar 10. É igual a 5 BD sobre DC que está descendo dividindo. Ó. Só que esse 5 tá multiplicando todo mundo aqui, né? Ele vai descer dividindo 10. Vai ficar 10 por 5. É exatamente o que faz. Ele aparece aqui. Ele quer. BD por DC. Então quanto que é BD? BD por DC, né? 10 por 5 dá 2. Certo? Aí, ó. 2. Deixa eu ver. É 2, né? São 2. Letra E, é isso? Foi ou não? Deixa eu ver se... Letra E, né? Tem um gabarito por aqui. Letra E. 8, letra E. Tranquilo? Então, vambora. Deixa eu passar aqui, ver se tem alguma Ô, mensagem. Luan, Oi, rapidinho, naquela questão de antes, qual? essa aí que você acabou de fazer, Ah, tá. dava pra fazer. Tem como tu só voltar a imagem? Não sei se tu já voltou e não atualizou pra mim. Vamos lá. Essa Ó, aqui, ó. eu quebrei a cabeça primeiro, fazendo por semelhança, Uhum. e depois dava pra enxergar, por exemplo, se você perceber que ali tem um ângulo de 30, aí Uhum. tem essa bissetriz aí, AD, né? Isso. Então, esse ângulo aí, de baixo do AD, isso tudo é 60, cada um é 30. Isso. Aí 30, 30. Aí, esse lado AD é igual ao lado BD. BD. Isso. Isso. Você chama ele, por exemplo, de A, o Azinho. BD, e o DC você pode chamar de B, por exemplo. Beleza. DC de Bzinho. Isso. Aí agora, se você tem que o ângulo oposto a 30 é metade da hipotenusa, e a hipotenusa dele é A, desse triângulo Assim? ACD, não, o oposto a 30 é o B. O Ah, B tá. é a O B. hipotenusa sobre 2, não é? É A sobre 2. Isso. O ângulo Então, a oposto a relação... 30 é metade da hipotenusa. Então, Isso. B. Aí é A sobre 2. Isso. Aí é só... Então, a relação dele é 2, né? Tipo, no final dá 2. BD Ele quer a relação... Isso, BD por B por é DC. A Isso. sobre B sobre A sobre 2, né? DC é Bzinho. Boa. Show de bola, Lorena. Maneiro. Bom, A. Aí vai ficar A aqui. Sobre B, que é A sobre 2. é, Aí sobe, né? Fica A, 2A. Só simplificar e... e dá 2. Maneira essa. Boa. Show de bola. Complementou bastante. Valeu, Luan. Tamo junto. Show, hein, galera? Tirou onda. Valeu, Lorena. Valeu, Cláudio. Só tem magnata afiado. Ó, 1 na 9. Sai caiu não erge nessa questão. Olha só, não precisa utilizar aqui, na verdade, eu nem fiz ela por circunferência, né? Vamos lá. No plano cartesiano está representada a circunferência de centro P e raio 2. Beleza. O ponto Q da circunferência, que é o mais distante da origem, tem coordenadas iguais a quanto? Então assim, olha só, pessoal. Aqui você já mata aqui num triângulo, né? Retângulo, né? Ó. 3, 4, 5, né? Altura 3, base 4, hipotenusa só pode ser quem? 5. Concorda não ou não? Fizer um Pitágoras aqui, né? Que vai dar 5. Porque daqui pra cá, ó, é 3. E daqui pra cá é quanto? 4.
É o triângulo pitagórico, 3, 4, 5. Beleza. Só que aí vamos prolongar um pouquinho aqui, né? Ó, prolongar daqui pra cá. E aí a gente vai traçar aqui uma ordenada. Daqui pra lá. E fecha esse triângulo grandão aqui. Bom, aqui também é 90, né? Só que daqui o raio é do centro até a extremidade, é 2. Daqui pra cá é 3. Ele pede QX e QY. Bom, vou fazer semelhança de triângulos aqui, né? Já que esse ângulo aqui, ó, é correspondente a esse. Aqui botar um alfinha. Aqui é igual para os dois, ó, tanto pro grandão quanto pro pequenininho aqui, certo? E o 90 também aqui, ó, tem nos dois. 3 ângulos internos congruentes, os triângulos são semelhantes, já que a gente tem o mesmo tamanho. Eu vou utilizar o que aqui nesse caso? Ó, o grandão tem esse lado aqui que mede 7, ó. O pequeno tem esse aqui que mede 5, né? Que é a hipotenusa. Então eu vou fazer, ó, grandão, ó como é que sai, ó. Grandão, hipotenusa do grandão, 5. Foi mal, 7. Hipotenusa do pequeno, 5. O que eu quero achar? QX. Então eu quero QX é da origem até aqui, ó. Né? Então QX, que a coordenada é a abscissa do ponto Q, sobre a base do pequenininho, 4. Então vai ficar assim, o 4 só sobe, ó. O 4 só sobe. 4 vezes 7 vezes 4 é o quê? 28 quintos. Aí vamos lá, QY agora, ó. Pega a hipotenusa que é 7 do grandão. Pega a hipotenusa do pequenininho que é 5. Aí tô fazendo do grandão pequenininho. A altura do grandão aqui, tudo isso aqui, é ordenada, né? QY. Por quem? Pela ordenada do pequenininho, 3, ó. Só passa o 3 multiplicando lá, ó. Vai dar QY. 3 vezes 7 é 21. 21 quintos. Onde que tem QX e QY igual aqueles valores ali, né? 28 quintos por 21 quintos. Aqui, ó. Foi? Cara, tô com raiva dessa questão. Por quê? Eu fui cego fazer É, equação. Saiu, pô, mas porra, caralho, que tu fez merda assim? isso. Tu fez assim? Aqui assim? É, pô, tipo, não deu muito trabalho não, mas porra, assim é bem mais bonito, cara. Caralho, que raiva, mano. Fui cego, cego. A UERJ, nesse caso a UERJ ela sempre deixa uma saída nas questões. Você viu no último concurso do CFO, né? Claro que na hora eu me ferrei pra cacete, né? Pra resolver as questões. Mas depois pensando, acho que eu até joguei no grupo da forma que eu resolvi depois. Dado? Você viu a questão difícil pra Falou, cacete? falou. Caralho, é uma questão difícil do caramba aquela questão. Acho que muita gente errou aquela questão lá. Cara, Eu acho que eu errei. tinha uma forma de fazer fixando só de cabeça pra baixo. Só. Eu lembro que tu fez essa parada. Caraca, saía tipo assim, muito rápido. Dá até pra fazer assim, meio que Nossa. de pegar um cantinho assim, só rapidinho fazer. Então, assim, vocês desconfiem de questões da UERJ difíceis pra caramba. Tem uma forma mais fácil de sair, né? Essa daí, no caso, tem o Iago fez pela equação de circunferência, né? Porque tem uma parte da geometria analítica que se chama circunferência e círculo lá. Parte da circunferência, geometria analítica. Tem como fazer a equação da circunferência, etc. Tá? Quando eu jogar geometria analítica, né? Quando a gente estiver dando aula de geometria analítica, aí eu venho com essa questão e faço por geometria analítica. Tranquilo? Mas é uma forma mais rápida de vocês fazerem essa questão Pô, por semelhança, né? bem melhor. Porque ganha tempo também para pensar nas outras mais difíceis. Beleza? Então é letra A. Então vamos lá, vamos rapidinho aqui. Vamos fazer essa aqui, ó. Vamos ver o que vai dar aqui.
Pessoal, não sei se vocês já viram, mas dá para fazer semelhança entre áreas e segmento. Vamos lá. Na figura o losango FGCE, é o pequenininho em branco, ó, FGCE. Esse aqui, ó. Esse aqui assim. Possui dois lados sobrepostos ao do losango ABCD grandão. Esse aqui, ó. Pera aí. O maiorzão aqui, assim, ó. Né? E sua área é igual à área indicada em verde. Ou seja, esse losango aqui, em branco, possui dois lados sobrepostos sobre o grandão. E sua área, esse aqui de branco, a área dele, é igual à área que está em verde. Ou seja, se eu chamar a área que desse aqui branco de A área verde é A. Concorda ou não? São iguais. Poderia chamar de X, Lan? Pode. A é a área, né? Tá, e aí? E aí que o losango, você concorda comigo que ele tem lados paralelos? Por exemplo, esse lado aqui, ó, botar uma reta suporte. É paralelo a esse aqui? Né? Então esse ângulo aqui não é igual a esse ângulo aqui? Se for alfa, vai ser alfa. Assim como esse lado aqui é paralelo a esse aqui, e etc. Então, olha só. Se o lado do losango ABCD mede 6, ABCD, o maior, o lado mede 6. Isso aqui, ó. O lado do losango menor, em branco, FGCE, mede quanto? Pessoal, vou fazer uma semelhança entre essas duas figuras. Eu vou pegar o lado do maior, o lado do menor vou chamar de X. Vai ser igual a semelhança de segmento para a área. Qual é a área do maior? 2A. Pela área do menor, que é A. Eu utilizei a área do maior, ou lado do maior, a área do maior. Lado do menor, a área do menor. Só que como é que eu vou utilizar uma coisa que é uma dimensão comparada a outra que é a área, que tem duas dimensões? Vou fazer isso aqui. Isso. Que Felipe? Conheço não. Ó. Então esse aqui é o quadrado, né? É assim uma forma que eu, vamos dizer assim, conserto que o segmento se equivale à área, né? Que são duas dimensões. E aí a questão fica tranquila, porque aqui eu simplifico esse aqui. Então 6 sobre x. E vou passar aqui ao quadrado. Tirando raiz, desculpa. Raiz de 2. Eu vou trocar só o x com raiz de 2. Certo? Aí vai ficar assim, ó. X é igual a 6 sobre raiz de 2. Raiz de 2 sobre raiz de 2 é igual a 6 raiz de 2 sobre 2. Isso é 3 raiz de 2. Tranquilo isso? 3 raiz de 2 aí. Alguém sabia dessa forma de pegar o lado, fazer semelhança com a área e consertar ali elevando ao quadrado? Pode fazer também, tá, pessoal? Dá um pouco daquela relação com a espacial também, né? Isso. Fazer entre lado e volume. Só que o lado você eleva ao cubo para consertar, né? Porque volume são 3 dimensões. E tem da área também. Não sei se lembra. É a mesma coisa. De área e volume. É isso aí. Só que uma eleva ao quadrado e outro ao cubo. Isso. Se for área, tipo assim, área 1 por área 2, volume 1 por volume 2, né? Aí aqui, tipo, é ao cubo e aqui é... ou até alterar onde é o volume ali por altura. A altura da piramidezinha, né? Maior, altura... Show. É maneira essa propriedade aí. Essas propriedades depois resolve as questões bem fáceis. Sacada aí. Então, essa de área e volume é maneiro também. Só que Não, você semelhança ligar, entre, né? passa o cubo para um. Quem é área fica com cubo. Quem é cubo fica com área. É assim. Maneiro, né? Então isso aqui é letra E, ó. 3 raiz de 2. Luan, Manda lá. o Felipe acabou de entrar no grupo. Eu botei ele. Aí você tinha falado. Maneiro. Por isso Aí... que eu não... Bem-vindo, Felipe. Bem-vindo aí, cara. Parabéns pela entrada aí no grupo. Tamo junto aí. Valeu, irmão. Obrigadão aí. Nada, Tamo junto. Eu olhei e falei, ué, esse cadete aí não é de agora, hein? Chegou agora, né? Parabéns aí pela entrada. Conta com a gente aí. Valeu, cara?
Valeu, tamo junto, brigadão. Nada, que isso. Tranquilo, pessoal? Imagino que essa questão deu um pouco do nó aí, né? Mas você sabendo essa propriedade aí, vocês saem da questão. Vamos lá, vamos ver a próxima aqui. Não tem, né? Acho que essa aqui é a última. Tá, mas amanhã tem mais, né? Amanhã a gente deu 1h30 aqui.